A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniela Ricobelo, sou psicóloga e hoje estaremos indo para mais uma aula da revista dos adolescentes. Antes de iniciar a aula, quero estar agradecendo à Igreja Assembleia de Deus de Madureira, em Batatais. Estive ali ministrando uma palestra no Retiro dos Jovens da Umadembe ali, e foi uma bênção, foi uma manhã de domingo abençoada. Quero agradecer aqui pelo convite que eles me fizeram, ok? Ali eu falei sobre os assuntos da atualidade, sobre depressão, ansiedade, autismo, TDAH, as dificuldades em ser cristão, no nosso dia a dia, os nossos desafios e tudo mais. Amém? Então vamos para a aula de hoje. A nossa lição hoje é a lição de número 11 da revista dos adolescentes, que traz como título Israel, o príncipe que lutou com Deus. Pergunte para o seu adolescente, será que eles vão saber quem que era Israel na Bíblia? Por quê? Quem foi que lutou com o anjo? Quem foi que lutou com Deus? Jacó, não é mesmo? Então vamos lá. A mensagem diz assim, Então o Senhor Deus disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, e estarei com você. Gênesis 31, capítulo 31, versículo 3. Ou seja, está falando para Jacó voltar para a casa da sua parentela. Quais são os 3 objetivos desta lição aqui? Apresentar a família de Jacó, bem como seus conflitos internos. Ensinar sobre a mudança de vida que Jacó teve mediante suas experiências com Deus. E demonstrar os propósitos que Deus tinha com Israel, certo? Então vamos lá. No Vamos Descobrir, fala assim, Jacó fugiu de casa por causa da ira de seu irmão, Esaú. Anos após, Deus mandou que Jacó voltasse para a terra de seus pais. E agora, como que ele vai voltar para a terra dos pais dele, sendo que ele havia o quê? Roubado a bênção maior do pai, do filho mais velho. Então, como que ele vai voltar para essa casa? Sendo que o irmão dele queria o quê? Queria matá-lo, não é mesmo? Então, vamos lá. Certamente ele refletiu sobre algumas questões, talvez se perguntando como seria essa jornada ou o que encontraria na casa de seu pai Isaque. Depois de tantos anos fora de casa, talvez a ira de Esaú tivesse acabado. Será que Esaú já tinha esquecido tudo o que aconteceu? Ou ainda poderia estar guardada, esperando o momento certo para a vingança? Jacó não sabia o que o aguardava, mas reuniu forças, família e bens e partiu em uma jornada confiando apenas em Deus. Ou seja, Jacó teve um grande desafio aqui neste momento, certo? Vamos lá. A família de Jacó. Jacó, suas esposas e concubinas. Jacó casou-se com Leia e Raquel. Isso não foi uma ordem de Deus. Também não foi algo que Jacó aprendeu em casa. Seu pai Isaque casou-se apenas com uma mulher, Rebeca. O padrão bíblico para o casamento é de um homem e uma mulher, numa união que só deve ser desfeita pela morte. Porém, devido a um costume da época e à artimanha de Labão, Jacó casou-se com 2 esposas e teve filhos com elas. Ele também teve filhos com as escravas de suas esposas, que foram concubinas de Jacó. Ou seja, ele teve vários filhos. Ele teve filhos com as esposas dele e ele também teve filho com as servas de suas esposas, certo? Os filhos de Jacó. Jacó teve um total de 6 filhos. Com Leia, ele teve 6 filhos com Leia
que foi Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Ele também teve uma filha chamada Dina. Raquel era estéril, até que Deus a curou. E ela foi mãe de José e Benjamim. Já Raquel entregou Bila para ser concubina de Jacó, para que tivesse filhos com ela. Os filhos de Bila eram considerados também filhos de Raquel. Eles foram Dan e Naphtali. Leia também fez o mesmo e entregou Zilpa. E ele teve filhos com Zilpa, que foram Gade e Azer. Ou seja, olha a quantidade de filhos. A promessa de Deus de que ele daria uma grande nação através de Abraão estava se cumprindo aqui, na vida de Jacó, certo? Dificuldades na família de Jacó. Como Jacó ele era casado com 2 esposas, havia os ciúmes. Por quê? Leia, ela estava dando muitos filhos a Jacó. E Raquel, ela era estéril, então ela não estava conseguindo gerar filhos. Então havia um grande ciúme ali. E esses sentimentos de favoritismo, desprezo e disputa por amor trouxe impactos negativos sobre toda a família e certamente impactou a relação entre os irmãos. Ou seja, que é muito importante trabalhar a questão dos sentimentos, aquilo que nós vamos alimentando no decorrer do nosso desenvolvimento conforme nós vamos o quê? Crescendo, não é mesmo? Por quê? Porque aqui, Raquel, ela alimentou o quê? O sentimento do quê? De ciúme, porque ela sentia que Jacó amava mais a Leia, porque ela tinha mais filhos. Jacó, na tentativa de provar que ele amava Raquel, mesmo ela não tendo filhos, Leia se sentia abandonada e rejeitada por Jacó. Então ali havia um conflito familiar muito grande e acaba o que? Envolvendo os filhos no meio disso tudo. Então é preciso tomar muito cuidado com os sentimentos que nós vamos o que? Alimentando dentro de nós mesmos. Trabalhe isso com seus adolescentes. Qual sentimento eles estão alimentando? Será que eles estão alimentando coisas boas ou coisas ruins? Não é mesmo? Então vamos lá. Vamos caminhando mais um pouquinho, né? Em outra ocasião, Jacó também teve a dor de ver sua amada Raquel morrer, quando deu à luz a Benjamim. Assim tiveram que lidar com o luto em um momento que deveria ser apenas de festa. Porque quando se nasce um bebê, há festa. Mas no momento do nascimento de Benjamim, Raquel faleceu. Alguns anos após, o filho Jacó foi vendido pelos próprios irmãos. Olha que situação. Os irmãos tinham ciúme de Jacó, ao ponto de vender o próprio irmão como escravo. Entendeu? E que estavam motivados por ciúme e ressentimento. Jacó passou anos achando que José tinha falecido e chorando a sua ausência. Em outra ocasião, 2 netos de Jacó, chamados e Onã, filhos de Judá, foram mortos pelo próprio Deus, porque eram terríveis e malignos. E mais uma vez a família do patriarca precisou enfrentar o luto. Ou seja, quantas dificuldades que Jacó ele foi enfrentando em sua jornada, né? E a rivalidade entre as esposas dificilmente poderia haver harmonia em um lar cujas esposas competiam pela atenção do mesmo homem. Ou seja, se as esposas elas já estavam competindo pelo amor do mesmo homem, agora imagina os filhos diante de toda aquela situação, diante de tudo aquilo que eles estavam enfrentando. Então, da mesma forma que as esposas, elas disputavam o amor deste marido, os filhos também disputavam o amor deste pai. Porque ali havia um sentimento ali de rivalidade, de disputa, né, de luta, de guerra. E isso ficou enraizado também entre os filhos de Jacó.
Então, era o quê? Uma luta árdua. Era uma casa cheia de conflitos. Não havia harmonia e união dentro deste lar. Então, é preciso compreender o que estamos alimentando dentro de nossos lares e de nossas casas. Vamos lá. Voltando para a terra de origem, Jacó inicia sua viagem de volta. Deus mandou que ele voltasse para casa. Jacó arrumou tudo e partiu sem avisar ao sogro. 3 dias depois, Labão ficou sabendo da ausência deles e saiu em busca dos que se foram. Uma noite antes de alcançá-los, Labão foi advertido por Deus de que nada deveria fazer contra Jacó. Raquel realmente tinha levado os ídolos consigo, ou seja, ele foi atrás de Jacó. Ele queria que Jacó voltasse. E ele foi atrás por causa que os seus ídolos haviam sumido. Porém, ele não conseguiu encontrar os seus ídolos. E ficou por isso mesmo e ninguém nunca descobriu que Raquel havia pegado aqueles ídolos. E naquele dia, eles fizeram um compromisso público. Jacó deveria zelar por suas esposas. Tanto Jacó como Labão deveriam seguir seus caminhos, porém não deveriam ultrapassar o limite territorial que estava sendo estabelecido naquele momento. Ou seja, eles fizeram um acordo. Labão entendeu que Jacó precisava partir e deu permissão para que Jacó continuasse. Assim como Deus já havia advertido a Labão que não era para fazer nada contra Jacó, certo? Um acordo de paz foi firmado. Resolvida a questão, na manhã seguinte, Labão beijou suas filhas e seus netos, despediu-se de todos e voltou para sua terra. Jacó e toda sua gente foram em direção à terra de seus pais. Eles podiam continuar a viagem em paz. A jornada que começou turbulenta se tornou tranquila. Tópico 3. Jacó luta com Deus e encontra-se com Esaú. Jacó enviou mensageiros a Esaú. Jacó estava viajando e encontraria seu irmão Esaú depois de muitos anos. Eles passaram todo esse tempo sem contato. Nunca haviam conversado sobre os problemas do passado. E Jacó tinha medo da reação do seu irmão. Será que Esaú ainda desejaria vingar-se? É preciso tomar muito cuidado com a palavrinha vingança. Por quê? Muitas pessoas ficam imaginando e criando o momento certo para uma vingança. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque quando você fica alimentando esse sentimento de vingança, é perigosíssimo isso. Porque isso vai dominando todo o seu sentimento. Então, você fica preso ali num sentimento negativo, um sentimento ruim, que não faz bem para nós, seres humanos. Então, você fica arquitetando uma vingança. Muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão presas em momentos de vingança, planejando vinganças. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que nós fomos criados, que nós fomos gerados. Não foi para isso. Para ficar manipulando e querendo o mal das outras pessoas. Certo? Então vamos lá. A fim de diminuir a possível ira que ainda poderia estar no coração de Esaú, Jacó enviou mensageiros anunciando sua chegada. Jacó procurou seu irmão com humildade, se apresentando como servo de Esaú. A resposta dos enviados foi que Esaú estava indo ao seu encontro com 400 homens. O medo e a preocupação tomaram conta de Jacó. Nessa aflição, Jacó foi buscar a Deus em oração, lembrando de suas promessas. Ou seja, o irmão dele estava indo com 400 homens ao encontro dele. E ele estava ali apenas com a sua família. Ou seja, se ele não confiasse em Deus nesse momento, ele fugiria desesperadamente.
O homem que lutou com Deus. Após orar, Jacó enviou muitos presentes para seu irmão Esaú, por meio dos seus servos. Em seguida, Jacó fez sua família, servos e bens atravessarem um rio. Ele, porém, ficou para trás sozinho no lugar. Veio um homem e lutou com ele durante todo o restante da noite. Na disputa, aquele homem deu um golpe na perna de Jacó e ordenou que o soltasse. Mas o filho de Isaque exclamou: Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Depois disso, o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Por que será que o anjo lhe perguntou isso? Porque ele havia mentido para o pai. Quando ele perguntou quem estava ali, ele disse que era quem? Que era Esaú. Não disse que era Jacó. Não é mesmo? Então, quando ele faz essa pergunta, né? Jacó responde com honestidade. Sou eu, meu nome é Jacó, né? E aí, o que acontece? Reconheceu ser conhecido em sua casa como um enganador. Deus muda o nome de Jacó. O ser celestial enviado por Deus, que lutou com Jacó, disse que seu nome seria mudado. Ele passou a se chamar Israel, pois lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Ou seja, o nome dele foi mudado, foi transformado para Israel. E ali começava a grande nação que Deus havia mostrado para o pai Abraão. E a promessa ela viria a se cumprir em sua descendência, certo? Vamos lá. Israel encontrou-se com Esaú, seu irmão. Nesse reencontro não houve luta ou brigas, mas abraço, perdão e choro. A última palavra que Esaú tinha dito sobre Jacó é que o mataria. Mas depois de tantos anos, o Senhor promoveu a paz entre os irmãos. É muito importante fazer essa promoção de bem-estar, da saúde emocional, de ambos estarem ali em paz, em comunhão. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Então, é muito importante que faça isso, que promova isso dentro da família. O sentar juntos, o estar juntos, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá, ó. A conclusão diz assim, ó. Por ordem divina, Jacó voltou para a terra de seus pais. Apesar de ser uma viagem difícil, Deus guardou aquele homem e toda a sua família. O Senhor transformou Jacó. Ele passou a se chamar Israel. No Pense Nisso fala assim, ó. Jacó foi um trapaceiro, porém colheu as consequências de suas escolhas. Ele aprendeu com seus erros e teve um encontro real com Deus. O Senhor tinha um grande propósito para a vida de Israel. Por isso, ele precisou aprender a fazer escolhas corretas e a buscar a Deus. E como que está as escolhas dos adolescentes, dos seus alunos? Como que está as escolhas dele? O que eles têm escolhido de bom para a vida deles? Quais são os frutos? O que eles têm colhido na sua jornada? Qual que tem sido as consequências de suas escolhas? Será que têm sido boas ou ruins? Agradáveis ou desagradáveis? Será que tem escolhido aquilo que é bom e agradável a Deus ou aquilo que é bom e agradável à minha própria carne? O que será que eles têm alimentado? Será que os adolescentes têm alimentado mais a carne ou será que eles têm alimentado mais o Espírito de Deus? E aí? Como será que os nossos adolescentes estão? Não é fácil, não é mesmo? É aquilo que eu venho falando desde quando eu comecei aqui no canal. Que a nossa vida não é feita de escolhas fáceis, mas de escolhas difíceis. Porque eu preciso melhorar a cada dia.
Eu preciso buscar ser cada vez melhor diante de Deus. Mas que para isso venha acontecer, o que eu preciso? Eu preciso de estar firmada na rocha, que é Jesus. Buscando sempre fazer o quê? As melhores escolhas. Escolhendo sempre aquilo que é bom e agradável a Deus. Sempre buscando melhorar como ser humano diante da bondade, honestidade, sinceridade, caridade, empatia. Tudo isso eu preciso melhorar a cada dia mais para que eu venha me aparecer mais com Cristo do que com a humanidade. Não é mesmo? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de colocar o seu joinha aqui no canal. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida que ficou sobre a aula, alguma coisa que você pensou, que você refletiu sobre esta aula também. Nunca esqueça de trazer sempre exemplos, alguma dinâmica, ou algum exemplo, ou um testemunho de vida que fale sobre a lição, que traga grandes ensinamentos para os seus adolescentes. Amém? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.